Você precisa ter um pouquinho de cuidado com o seu celular, porque ele tem ouvido, tá? Eu falei aqui Salmo 56, ele abriu no Salmo 56. Nem toquei nele aqui. Só falei. Glória a Deus. Ele deve saber da nossa vida toda. Tudo que a gente fala sozinho, ele deve gravar, né? Vamos lá então, gente. Salmo 56, a partir do versículo 1. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu sei como eu vou sair. Eu espero que você tenha convicção de como você também vai sair, cheio de fé. Amém? Porque é isso que a palavra gera em nós. A partir do verso 1, Salmo 56 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste eu ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento especial, em que vamos, Senhor, meditar na tua santa e gloriosa palavra. Senhor, olha para nós nesse momento e que a tua palavra cumpra em nós o propósito para o qual o Senhor a envia nesta noite. Te agradeço antecipadamente, porque creio na tua fidelidade e creio que assim há de acontecer, porque eu te peço isso em nome e por amor de Jesus Cristo, e que todos digam amém. Glória a Deus, pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos irmãos, vale a pena confiar no Senhor. Diga comigo, vale a pena confiar no Senhor. E em várias ocasiões, meus queridos irmãos, na jornada da nossa vida, nós nos deparamos com situações que temos que enfrentar. Isso é inevitável. Situações que trazem sofrimento, que trazem dor para nós. E acabamos ficando com medo de não termos forças para enfrentá-las e, consequentemente, não termos forças para as vencer. E Davi, meus irmãos, neste momento estava vivendo uma situação assim na sua vida. Ele havia sido preso pelos seus piores inimigos, ou seja, ele estava preso pelos filisteus. E estava com muito medo. Porém, meus irmãos, Davi faz aquilo que todos nós devemos fazer. Davi confiou em Deus e recorreu a Ele. Diga comigo, eu preciso confiar em Deus e nas horas mais difíceis da minha vida, recorrer a Ele também. Então veja, nós temos a quem recorrer, assim como Davi tinha. E essa é a diferença na vida do cristão. Essa é a diferença na vida do povo de Deus. As pessoas por aí
quando estão passando por um momento assim, um momento de caos, um momento dificílimo, a maioria delas não tem a quem recorrer, ou se tem, não é alguém confiável, não é alguém em quem elas possam depositar toda a sua confiança. Mas no caso de Davi não era assim. Davi tinha Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o único capaz de mudar situações, o único capaz de trazer à existência coisas que ainda porventura não existam. E por incrível que pareça, nós temos o mesmo Deus que Davi tinha. Nós temos o Deus que não mudou, nós temos o Deus que continua sendo todo-poderoso, nós temos o Deus que continua sendo fiel, nós temos o Deus que continua socorrendo o seu povo nas horas mais difíceis da vida. O que nós precisamos fazer é o que Davi fazia. Davi não fez isso só essa vez. Em todas as situações de dificuldade que Davi se encontrava, Davi recorria a Deus. Davi recorria a Deus, e às vezes parece que nós temos uma dificuldade muito grande de recorrer a Deus. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente demora tanto para recorrer a Deus. A gente deixa que a situação se estenda, a gente deixa que a situação se avolume, a gente continua tentando do nosso próprio jeito, com as nossas próprias forças, tentando resolver coisas que estão fora do nosso alcance. Quando é que eu sei que as coisas estão fora do nosso alcance? Quando não tenho o que fazer para resolver. Quantas vezes nós nos encontramos numa situação assim, humanamente falando, no caso de Davi, não tinha como resolver. Ele estava na mão dos filisteus. Está entendendo? Quantas vezes nós declaramos isso? Não há mais o que fazer. E mesmo declarando isso, ainda assim, a gente ainda não recorre a Deus. A gente deixa Deus para a última instância, para quando não há mais nada o que fazer. Mas só que até chegar nesse ponto, olha quanto sofrimento isso causou, olha quanta energia nós gastamos desnecessariamente, quando nós podíamos estar no descanso, descansando em Deus. Quando é que eu entro no descanso de Deus? Quando eu entrego nas mãos dele, confio nele e deixo ele agir. Não é assim que diz o Salmo 37? Entrega o teu problema, aquele caminho lá é problema, é vida, é dificuldade. Entrega a tua vida, a tua dificuldade, o teu problema ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. Nós temos em quem confiar, nós temos todas as garantias que o nosso Deus não vai falhar. E se você é um bom leitor da Bíblia, você deve ter observado qual é o título desse salmo que a gente acabou de ler. O título desse salmo é Salmo de Confiança, oração de confiança de Davi. Era um salmo de confiança, Davi declarando a sua confiança no Senhor. Então, a pergunta que não quer calar: como a gente pode confiar no Senhor? Como Davi pôde confiar no Senhor? Em que situação nós podemos confiar no Senhor? E a resposta é: em todas elas. Em toda e qualquer situação, o Senhor é Deus. Diga aleluia. Em toda e qualquer situação, nós podemos confiar nele. Em toda e qualquer situação, ele é fiel. Então vamos ver aqui como Davi confiou em Deus. Primeira coisa que a gente observa aqui nesse salmo é que Davi confiou que Deus o ouvia. Então nós podemos também confiar que ele nos ouve. Diga amém. Não, vamos tentar de novo. Diga amém. Tudo bem que só tem nós aqui, só tem a gente aqui, mas pode ser melhor. Amém? Olha aí. Então Davi confiou que Deus o ouvia, e nós também precisamos confiar que Deus nos ouve. Essa é a boa notícia. Nós também podemos confiar que ele nos ouve. Olha o que diz o comecinho aqui no versículo 1, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus. O que isso quer dizer? Que Davi está recorrendo a ele. Deus, tem misericórdia de mim. Está entendendo? Em outras palavras, Deus, eu preciso de ti. E ele agora fala para Deus o que estava acontecendo. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, pede socorro primeiro, né? Porque ele sabia que só o Senhor poderia ajudá-lo naquela situação de perigo.
Ele sabia que podia confiar, que Deus o ouviria na sua angústia. Por isso então ele conta tudo que estava passando para Deus. E conta com riqueza de detalhes. Olha o que ele diz: tem misericórdia de mim, Senhor, porque os homens querem me destruir. Olha aí. Os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Olha aí, a luta de Davi estava sendo uma luta diária. Todo dia estava aquela praga daqueles filisteus lá perseguindo ele. Todos os dias estavam oprimindo ele. Todos os dias estavam lutando contra ele. Aí olha o que ele diz no versículo 2: os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Olha aí. Isso te lembra alguma coisa? Os problemas que você enfrenta fazem isso com você. Querem destruir a tua paz, destruir o teu sossego, destruir a tua mente, destruir o teu casamento, destruir a tua família, matar a sua esperança. Afinal, no nosso caso, foi para isso que o inimigo veio. Foi isso que Jesus falou? Ele veio para matar, roubar e para destruir. E se a gente tiver por nossa própria conta e risco, ele vai fazer isso. E vai ter bom êxito. Por isso que Davi diz para Deus: os filisteus vão me matar, Senhor, tem misericórdia de mim. E conta para ele com detalhes. A gente, eu costumo dizer sempre isso, a gente se sente à vontade para conversar com tanta gente sobre coisas tão importantes da nossa vida. Olha, vou dizer uma coisa para você. Infelizmente tem crente, estou falando de crente, que eu não conheço muita gente que não é crente. Conheço, mas não tem contato com crente. E vou dizer um negócio para você: infelizmente tem crente que tem a mania de contar a vida dele para todo mundo, até para quem não é crente. Você conhece algum crente assim? Qualquer coisinha que acontece na vida sai contando para todo mundo. Brigou com o marido, sai contando. Aconteceu alguma coisa com os filhos, sai contando. Está com problema no financeiro, sai contando. Está com não sei o que, sai contando. Todo mundo sabe da vida daquele crente. Mas ele não consegue botar o joelho no chão, botar o rosto no pó, como se dizia antigamente, e contar tudo para Deus com riqueza de detalhes. Gente, Deus é uma pessoa. Pessoa se comunica, pessoas dialogam. Tem crente que, por incrível que pareça, ajoelha. Tem crente que não consegue ajoelhar, tudo bem, mas senta para falar com Deus e não consegue falar 2 minutos, não tem assunto para falar com Deus. Só faz aquelas orações assim, ó: Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa a minha refeição, que não falte na minha mesa, amém. Ou então, quando vai dormir: Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esse dia, me dá uma boa noite de sono, amém. Isso é oração que se faça, meu irmão. E as dificuldades, você não vai contar para ele os detalhes? Ah, não dá tempo. Bom, aí é outra história. Aí a situação muda de figura. Se você acha que não tem tempo para recorrer ao único que você tem certeza que pode te ajudar, aí o negócio realmente está muito complicado para você. Porque é exatamente com ele que você tem que parar, fechar a porta e falar, contar detalhes. Era isso que Davi fazia o tempo todo. Você está entendendo? Toda vez que Davi tinha problema, ele ia lá com Deus, parava com Deus e colocava diante de Deus os detalhes. Não só Davi, como tantas outras pessoas na Bíblia. E a gente, na nossa geração, tem muita dificuldade para fazer isso com Deus. Davi coloca aqui: riqueza de detalhes. Eles querem me destruir, todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir, são muitos os que atrevidamente me combatem. E no versículo 3 ele diz: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Você está entendendo? Riqueza de detalhes. Os homens querem acabar comigo. Eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu estou com muito medo, me ajuda. Quantas vezes você fez isso na sua vida? Com essa riqueza de detalhes. Quando estamos enfrentando as nossas dificuldades, meu irmão, também temos esse mesmo privilégio. Ou seja, podemos pedir socorro a esse mesmo Deus, na certeza de que Ele também nos ouve na hora da nossa dor.
Você tem recorrido a Deus para pedir ajuda nas horas difíceis da sua vida? Ou você tem procurado beber da água de outras fontes, ou seja, procurado ajuda em outros cantos? Para a gente pensar. Deus está 24 horas por dia ao nosso inteiro dispor. E quantos minutos por dia nós estamos disponíveis para Ele? Parece até que é o contrário, que é Ele que precisa. Porque a gente quase não está disponível para Ele nos ajudar. Isso aqui é o mais interessante. Para Ele nos ajudar. Então, Deus te ouve. Basta você sossegar num canto e colocar diante dEle. Ele está te ouvindo, seja qual for a situação. Davi não estava passando por uma situação qualquer, mas mesmo se fosse uma situação qualquer, Deus estaria ouvindo a Davi, como está ouvindo você nos dias de hoje. Ah, mas Deus sabe o que eu estou passando. É claro que Ele sabe, mas Ele quer ouvir. E tem mais uma coisa. Você deve pensar, Deus é orgulhoso, porque Ele sabe e quer me ouvir, mesmo assim Ele quer que eu fale. Não, não é isso não. Ele quer te ouvir porque Ele te ama. E Ele sabe que quando você fala com Ele, você desabafa. Você transfere para Ele. Lembra que Jesus disse, lancem sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. Pois é. Como é que eu lanço sobre Ele? Desabafando, falando, colocando os detalhes diante dEle. À medida que eu vou detalhando, Ele vai assumindo o meu problema, a minha dificuldade já não é mais meu. Aí o peso sai das minhas costas. Por isso que Deus quer que a gente fale. É só por isso, para nos abençoar, para tirar o peso. Experimenta orar assim a Deus, você vai ver como é que você vai sair leve da presença dEle, quando acabar a tua oração. Você está entendendo? Confiar que Ele nos ouve. Segunda situação, confiar que Sua palavra é fiel e poderosa. Davi confiava nisso. Olha o que diz o versículo 4. Davi diz, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei, que me pode fazer um mortal. Aleluia. Davi declara aqui que ele exalta a palavra de Deus, ou seja, ele a coloca em alta conta, ele a coloca em primeiro lugar. Ele sabia que a palavra de Deus é verdadeira e por isso não pode mentir. Deus não pode mentir. Tudo que Deus falou que vai fazer na tua vida é verdade. Está entendendo? Por causa de tudo isso, por saber dessa verdade, Davi disse, eu ponho em Deus a minha confiança e mando o medo embora da minha vida. Quem confia em Deus não fica morrendo de medo das adversidades. Você já parou para pensar nisso alguma vez? Quem fica com medo? Quem confia, mas não confia muito. E não confiar muito é o mesmo que desconstruir a confiança, que também é conhecido como desconfiar. Está entendendo? O desconfiado já entrou em dúvida. E o que a Bíblia fala da dúvida, meus irmãos? Que o homem que duvida não receberá nada do Senhor. Por isso que a gente tem que orar a Deus com fé. Porque sem fé não tem como agradar a Deus. Está entendendo? Sem fé não tem como agradar a Deus. Como é que a gente vai chegar diante de Deus para orar sem fé? Ah, pastor, mas eu não tenho fé. Se você ouve a palavra, se você ouve as pregações da palavra, se você lê a sua Bíblia, claro que você tem fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Então, se você ouve as pregações na sua igreja, você tem fé sim. Você pode até não estar usando, não estar sabendo usar, mas você tem fé. Sabe por que eu digo para você, com certeza que você tem fé? Porque Deus deu a medida de fé para cada um de nós, a mesma medida, a mesma fé que Ele deu para mim, Ele deu para você, deu para o outro que está do seu lado aí, quem está à sua direita, quem está à sua esquerda. Está entendendo? Por que uns têm mais fé do que os outros, então? Porque uns usam, quem usa, a fé cresce, quem não usa, a fé encolhe. Olha o segredo. Olha o efeito sanfona da fé. Quantas vezes você ouviu Jesus dizer para alguém, homem de grande fé? A contrapartida que você também ouviu Jesus dizer para outros, homem de pequena fé.
Se você observar o contexto, quem ele disse que tem uma grande fé estava sempre usando, quem ele disse que tinha pequena fé não usava. Não acreditava de verdade. Seguiu o exemplo de Tomé: se eu não ver, se eu não tocar, de maneira nenhuma acreditarei. Sabe de que Jesus chamou Tomé? De incrédulo. Está entendendo o que Deus está falando com você? Então, nós temos que exaltar e declarar a palavra de Deus diante das dificuldades da nossa vida. A palavra de Deus aumenta a nossa fé e, consequentemente, a nossa confiança nele. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? E se a confiança aumenta, o medo tem que ir embora, porque quem confia deixa de ter medo. Olha aí, ó. Quem confia deixa de ter medo. Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Ele já declarou a nossa vitória na sua palavra. Diga glória a Deus. Então é isso que nós temos que declarar também. Deus já me deu essa vitória em nome de Jesus. Diga aleluia. É isso que a gente precisa declarar. A gente tem uma dificuldade muito grande. Na verdade, a gente tem uma dificuldade muito grande de viver como crente. Gente, a gente não tem que estar preocupado em formular frases de efeito diante das situações que surgem na nossa vida. A gente não tem que estar preocupado com isso, sabe por quê? A gente não precisa disso. É só a gente falar o que ele já falou. A gente não precisa ser Einstein, não precisa. Não precisa inventar roda, não precisa inventar palavras, não precisa inventar nada, já está tudo pronto. Quando Jesus disse está consumado, ele está dizendo está tudo pronto. Só você dizer o que ele já falou, é meu. Eu posso. Olha aí. Está entendendo? Ninguém vai me parar, eu vou avançar, eu vou adiante. Eu já venci essa dificuldade em nome de Jesus, porque ele falou que eu sou mais que vencedor. Aquela criatura que duvidava não tem mais nada a ver comigo. Agora eu sou nova criatura, eu confio no meu Deus. Eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer mais do que eu possa pedir ou pensar. E tem mais, isso aí que está acontecendo na minha vida, no final de tudo vai cooperar para o meu bem, porque eu amo o Senhor e todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Sabe o que Ele está dizendo? O que Ele já disse, você não está inventando nada. Você está entendendo? E o que a gente tem falado diante das dificuldades? Pois é. O que a gente tem falado? Ah, não vai dar. Ah, não vou conseguir. Ah, eu não posso. Será que isso agrada a Deus? A resposta é não. Isso agrada o inferno, porque o inferno é que quer que você repita essas palavras, porque essas palavras são do inferno. Está entendendo? Então o diabo sabe que quanto mais você fala essas coisas, mais você vai se afundar. Você vive dizendo, eu não posso, você não vai poder, então você não pode. Ah, eu não tenho, então você não tem. Ah, eu não vou, então você não vai. Mas foi isso que Deus disse de você? Não. Deus disse que você tem, Deus disse que você pode, Deus disse que você vai, Deus disse que você é. Você está entendendo? Então não precisa brigar com o diabo, é só dizer o que Deus já disse sobre você, e isso é que vai produzir o efeito para o qual Ele enviou essa palavra na sua vida. Você está entendendo? Ele diz que você é, a palavra diz que você é. Se eu assumo que eu sou o que Deus diz que eu sou, isso não é palavra de efeito, frase de efeito não, isso é palavra de Deus. É sobrenatural na tua vida. Está entendendo? Pois é. Só os que estão aí digam amém. Glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos irmãos, Davi declara isso, que todo tipo de mal que se levantou contra ele, a ponto de atentar contra a própria vida dele, ele declarou que esse mal estava derrotado. O mesmo que disse que se tivesse que andar pelo vale da sombra da morte, ele confia também em pedir para Deus derrubar todos os inimigos que têm se levantado contra ele. Veja comigo aqui no versículo 5. Vamos ver a confiança de Davi. Ele estava confiante que Deus ia derrubar todo aquele mal, ia livrar ele daquilo tudo.
Versículo 5: todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Olha aí, ó. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Agora olha o que diz no versículo 7: dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Olha aí, ó. Aleluia, que coisa maravilhosa, que declaração maravilhosa. Davi confiava que Deus o livraria de todo aquele mal. Que coisa maravilhosa. Davi sabia com quem ele estava lidando. Essa também precisa ser a nossa confiança. O Senhor nos livra de todos os inimigos que têm se levantado contra nós. Isso envolve todos os problemas, todas as lutas, todas as dificuldades. O Senhor nos livra de todos os males dessa vida. Não precisamos ter medo. O medo rouba a fé. Você já viu alguém cheio de medo conseguir ter fé? Pois é. Pessoa que está com medo, você pode mandar ela ir 10 vezes, ela não vai. Deus pode mandar ela ir, ela não vai. Ninguém vai conseguir fazer com que ela vá se ela tiver com medo. Te dar um exemplo. Se quando Pedro falou assim para Jesus: Senhor, se for o Senhor que está aí, manda eu ir ter com o Senhor andando por sobre as águas. Jesus disse para ele: vem. Se ele deixasse o medo dominar, ele não ia. E não ia experimentar o milagre de andar por sobre as águas. Ele só foi porque ele confiou nas palavras de Jesus. Jesus disse: vem. Ele disse: eu vou. Ele mandou eu ir, eu vou. Qual foi o resultado? Milagre. Andou por sobre as águas. Quando ele deixar um pouquinho de medo entrar, o que ele fez? Perdeu a fé. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. Viu a onda, viu o mar, que estavam ali o tempo inteiro, o vento e a onda. Mas ele estava com fé em Jesus. Quando ele tira os olhos de Jesus, cadê a fé? Esmoreceu. E o resultado foi começar a afundar. Então tenha certeza que Deus te livra de todo o mal. Não tenha medo, Ele derruba todos os seus inimigos. Ele joga todos eles por terra. Davi disse: derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Está entendendo? O que você pode dizer para Deus? Derruba os problemas, Senhor, que tem perturbado a minha vida, que tem sondado a minha família, a minha casa, o meu dinheiro. Derruba isso, Deus, joga por terra em nome de Jesus. Você está sendo bíblico. Aleluia. Também podemos confiar que Ele sempre está no controle da nossa vida. Diga comigo: Deus está sempre no controle da minha vida. Olha o que Davi falou aqui no versículo 8. Versículo 8, ele diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei: Deus é por mim. Diga glória a Deus. Diga comigo: eu sei que o meu Deus é por mim. Versículo 10: em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei que me pode fazer um simples ser humano. Sabe o que Davi estava dizendo com isso? Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da minha vida. Quando ele diz assim para Deus, ó: contaste os meus passos quando me perseguiam. Olha aí. O que ele estava querendo dizer com isso? Eu sei que nunca estive sozinho. Quando eles me perseguiam, tu estavas lá comigo. Diga aleluia. Está entendendo? Às vezes o que te ocorre quando você está passando por essa luta, por essa dificuldade: Deus me abandonou, não tem ninguém comigo, eu estou sozinho. Isso é mentira do diabo. Mesmo nessas horas difíceis, Deus está com você em cada passo que você dá. Você pode confiar nessa verdade. Ele está com você em cada passo que você dá. Você não está sozinho nessa luta.
Lembra um louvor que a gente canta aqui? Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Não é isso que a gente canta? Pois é, e é verdade, mas isso tem que ser uma verdade na nossa vida. Gente, as palavras do Senhor são para a vida diária, para a gente botar em prática. Aí chego na igreja, eu canto isso, chega lá na hora de passar pelo problema, eu fico acuado, eu não creio, eu fico com medo, eu desisto, eu jogo a toalha, como se diz. O que adianta? A vida cristã, o evangelho é prática, não é só uma linda teoria. Se fosse só uma linda teoria, eu não viria para a igreja. Eu ia para uma exposição de poemas, de poesias. Ia para uma exposição de literatura, de cordel ou de algo parecido. Eu não vinha para a igreja. Você está entendendo? Então isso aqui não são apenas palavras. O próprio Jesus disse isso. Ele disse: as minhas palavras não são apenas palavras, elas são espírito e vida. E se é espírito, esse espírito está no maiúsculo. E se é espírito de poder. Espírito de poder é Espírito Santo de Deus. Quando a palavra é liberada sobre a sua vida, o Espírito Santo age com poder. Porque essa palavra é poder de Deus para a tua vida. Você está entendendo? Mas é para viver, se é para a vida, é para viver, não é para arquivar. Não é para colocar numa pasta perdida no seu computador, que quando você precisa, você não acha mais aquela pasta. Ou leva uma semana para encontrar, aí já sofreu para caramba. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você lance mão disso aqui imediatamente, quando o problema surge. Você começa a declarar, você começa a viver. Você não deixa o problema te abater, não deixa o problema te derrubar. O que a gente tem de crente derrubado hoje no meio da gente não é fácil. Como é que está, meu irmão? Está ruim. Como é que está, meu irmão? Piorou. Como é que está, meu irmão? Não vou conseguir. Como é que está, meu irmão? Acabou comigo. Entende? Será que a palavra está falhando? Será que a palavra perdeu o poder? Será que o Espírito Santo não opera mais? Será que Deus deixou de ser Deus? Será que Jesus deixou de amar? Tem que se fazer essas perguntas. Está entendendo? O que Deus está falando com você? Davi, certa vez, passou por uma outra situação complicada. Enquanto todo mundo estava desesperado, Davi também teve seu momento de desespero, mas logo em seguida a palavra diz que Davi se animou em Deus. Quando ele se animou em Deus, ele levantou e foi à luta. Você sabia? Pois é. Então não deixa a praga do inferno, chamada desânimo, abater você, porque ele tem essa facilidade de acabar com as pessoas. Está entendendo? O desanimado é o oposto do animado. Animado quer dizer vivo. Algo animado é algo vivo. Uma pessoa animada é uma pessoa viva, que vive intensamente a glória de Deus. Isso é uma pessoa animada. O desanimado quer dizer uma pessoa morta, ou algo morto. Desanimado quer dizer sem vida. Você está entendendo? Pois é. Pois é. Esse prefixozinho aí, des, desqualifica a vida. Você está entendendo? Então é uma pessoa sem vida. Você quer ser assim? Não, até porque você não é assim. Você não tem nem o direito de ser assim. Porque se você diz que é de Deus, que é de Cristo, esse não pode ser você. Porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Diga glória a Deus, pois Jesus quem disse isso. Aleluia. Então anime-se no Senhor, confia nele. E você vai ver o que ele é capaz de fazer. Em nenhum momento ele deixou de estar no controle da sua vida. Diga, eu creio. Que diga Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele deixou de estar no controle da vida deles? Porque eles foram para a fornalha? Não, ele estava lá, junto com eles. Ele está nessa encrenca aí que você está passando junto com você. Ou você acha que ele mudou? Se ele mudou, ele contradisse a sua própria palavra. Ele não pode fazer isso. Porque a palavra diz que ele não muda. Ele é o mesmo hoje e o será para sempre. Ontem, hoje e o será para sempre. Amém? Ele está vivo e reina pelos séculos dos séculos. Isso quer dizer que ele reina sobre a sua vida. Que ele controla a sua vida. Que ele conduz a sua vida. Desde que você permita e deseje isso. Quantos desejam isso? Digam amém. E dê um aplauso ao nome do Senhor. Glória a Deus.
Você nunca esteve sozinho. Para terminar, Davi confiou que Deus o daria vitória. Nós também precisamos confiar que Deus sempre nos dá a vitória. Versículo 12 diz: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças. Pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Diga glória a Deus. O que quer dizer esse na luz da vida? Vivinho da Silva, porque ele estava correndo risco de morte. Está entendendo? Luz é sinônimo de vida. Diga amém. Quando alguém diz, a mulher deu à luz, o que isso quer dizer? Ela trouxe ao mundo uma vida. Você está entendendo? Então ele diz aqui para Deus: depois da minha morte livraste a minha alma, ou seja, me tirou da escuridão, do vale da sombra da morte. Sim, livraste da queda dos meus pés, eu não caí, para que eu ande na presença de Deus na luz da vida. O que ele quis dizer? O Senhor me deu vitória, em nome de Jesus. Você está entendendo? Então, meu irmão, Davi pôde fazer essa declaração: o Senhor me livrou da morte, o Senhor trouxe paz para a minha vida, o Senhor me deu descanso dos meus problemas, o Senhor me deu a vitória sobre todas as lutas que eu enfrentei. Aí você deve estar pensando, que coisa linda essa declaração de Davi. Mas eu quero te dizer nessa noite, essa é a boa notícia, o complemento da boa notícia, que essa não é uma prerrogativa, não é uma exclusividade de Davi. Isso aqui é para todo aquele que crê. Isso aqui é para todo aquele que toma posse da obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Porque aquela obra nos trouxe vitória. Vitória sobre todas as coisas. Será que você poderia declarar isso hoje? Isso que Davi declarou, mesmo diante das lutas que você tem enfrentado na sua vida? Será que você poderia fazer essa declaração? É claro que você pode. Porque o mesmo Deus que deu vitória a Davi, já te deu vitória também. Diga aleluia. Mas para que isso seja possível, você precisa confiar em Jesus. Ele é a nossa vitória. Ele te dá livramento. Ele te traz a paz. Ele te dá descanso dos seus problemas. Ele te dá vitória sobre todas as suas lutas nessa noite. Exatamente como ele fez com Davi. Então, meu irmão, então minha irmã, toma posse dessa palavra, porque é a palavra de Deus para você, e vá em frente com Jesus. Amém? Aplauda o nome dele e fique de pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bom, vamos orar então. Eu pude concluir que todo mundo que está aqui hoje está passando por problema, porque está todo mundo tão xoxo. Então eu pude concluir que está todo mundo passando por problema. Então, se você está assim, você veio para o lugar certo. Amém? Você tomou a atitude mais acertada da sua vida. Você veio para a casa do Senhor buscar socorro em Deus. Porque eu não posso te socorrer, eu só posso te informar como Deus te socorre, que foi o que a gente fez aqui nessa noite. Então agora a gente vai colocar a sua situação diante dele e você vai crer. Crer, você precisa crer, é uma necessidade. Se você não crer, nada vai acontecer. Creia nisso. Se você não crer, nada vai acontecer. Tudo que Deus opera é por meio da fé. Analisa as conversas de Jesus com as pessoas pelas quais ele operou milagres. Analisa os textos na Bíblia. Vai lá e dá uma lida. Vai lá nos evangelhos. Depois vai lá nas cartas, dá uma lida. Tudo que aconteceu de sobrenatural foi por meio da fé. Jesus sempre dizia para as pessoas: você acredita que eu posso fazer isso? Vai, seja feito conforme a tua fé. Você crê que eu posso? Está entendendo? Tudo foi por meio da fé. A única coisa que não aconteceu por meio da fé, onde não houve fé, ele não pode fazer grandes milagres. É o que diz a Bíblia. Foi lá em Nazaré. Em vez de fé, o que tinha lá? Incredulidade. Aí a Bíblia diz que ali ele não pôde fazer grandes milagres. Fez uma coisinha boba ou outra. Mas onde tinha fé, ele operou coisas sobrenaturais. Coisas que ninguém nunca tinha visto. A ponto da Bíblia dizer assim, ó: e todos se maravilharam do que ele fez. Porque Deus é assim, é um Deus de maravilhas.
E o que faz ele operar maravilhas? A fé. Então que você nesse momento possa se livrar da dúvida, se livrar do desânimo. Lembra, sempre que você pensar em desanimar, lembra do que você ouviu aqui hoje, da parte de Deus. Desânimo é sinônimo de morte. E ânimo é sinônimo de vida. Então você vai andar desanimado ou animado? Você vai permitir que o desânimo tome conta de você? Não, porque desânimo é morte. E você está vivo no Senhor. Então você é uma pessoa animada. Você é um crente animado. Animação é movimento, é dinâmica, é poder. Dinâmica é poder. Olha aí, ó, como o leque vai se abrindo. E é isso que está sobre a tua vida. Essa é a tua fé, a tua confiança no poder de Jesus. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor nesta noite, Deus, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, que, Senhor, provavelmente estão enfrentando lutas, então estão enfrentando uma grande dificuldade, um grande problema. Não sei em que área, meu Deus, quem sabe na família, quem sabe no casamento, quem sabe no dinheiro, quem sabe nas emoções, quem sabe na saúde, eu não sei, Pai, mas o Senhor sabe, e está sendo colocado agora diante do Senhor. Então, meu Deus, mediante a fé que está no coração do meu irmão, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra do Senhor, e a tua palavra foi ministrada, Pai. Então, que a tua palavra possa ter gerado fé no coração do meu irmão e da minha irmã, fé suficiente para receber um milagre, Pai. Meu Deus, não precisa ser uma fé estrondosa, uma fé espalhafatosa, porque o Senhor disse que se essa fé tivesse o tamanho de um pequenino grão de mostarda, grandes coisas seriam alcançadas. Então, Senhor, honra a fé do meu irmão, honra a fé da minha irmã. Ah, meu Deus, dá essa vitória, tira dessa luta, meu Deus, dá o escape. Eu me lembro que foi ministrado aqui, Senhor, na sua oração sacerdotal, o Senhor disse: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas peço que os livres do mal. Então, meu irmão, assim, meu Deus, assim como o Senhor livrou Davi, livra o meu irmão, livra a minha irmã desses males, livra o meu irmão, livra a minha irmã desses problemas, Pai. Dá a ele esse descanso, dá a ela essa vitória, Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que todos saibam que o Senhor é Deus, e que o Senhor é fiel, e o Senhor não falha, e o Senhor ama esse homem, o Senhor ama essa mulher, o Senhor ama essa família, meu Deus. Faz esse milagre, Pai, em nome de Jesus. Eu entrego a vida dele, a vida dela, a família dele, a família dela, Pai. Entrego os recursos dele, os recursos dela, a saúde dele, a saúde dela, Pai, a mente dele, a mente dela em tuas mãos. E te peço que opere o sobrenatural, porque isso só o Senhor pode fazer, Pai. Toma as nossas vidas em tuas mãos, toma a tua igreja em tuas mãos, e opera milagres, cura, liberta, livra, derruba os inimigos, como Davi pediu ao Senhor, derruba os inimigos, derruba os povos que são contrários à tua vontade. Então, derruba os nossos inimigos, para que o teu nome seja glorificado. Nós tomamos posse da tua palavra, pela fé, e junto com ela, da nossa vitória, em nome de Jesus. Diga comigo: eu tomo posse da palavra do meu Senhor, e da vitória que ela me traz, sobre todos os inimigos, sobre todos os problemas, sobre todas as lutas, e eu faço isso pela fé, no nome poderoso de Jesus. E só quem tomou posse da vitória, diga amém. E dê um lindo aplauso ao nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga comigo: eu faço parte do povo mais vitorioso, do povo mais feliz dessa terra, que é o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, coluna e baluarte da verdade. Diga: eu sou a igreja. Em nome de Jesus. As portas do inferno, eu vou empurrá-las para cada vez mais longe, e eu vou derrubar os portões do inferno, em nome de Jesus, porque o meu Jesus já fez isso para mim. Glória a Deus. Aplauda ele mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Amém. Antes da gente fazer a oração de despedida, só quero te lembrar que nós estamos às portas aí dos nossos cultos de final de ano. Amém?
A gente só tem um domingo antes do culto de Natal, que cai uma quarta-feira. Depois vamos ter aí o culto de Ano Novo, numa terça-feira. Então eu quero incentivar você a estar conosco, tanto no Natal, porque é o aniversário de Cristo, como também no Ano Novo, que é o culto da virada, onde a gente se despede do ano que passou e toma posse das bênçãos do ano vindouro. Então eu peço a você que não marque nenhum compromisso. O culto de Natal é dia 25, você já passou o 24 com os parentes. Então 25 venha passar com aquele que te salvou. 31 venha virar na presença do nosso Deus, profetizando bênçãos sobre a tua vida. E janeiro é o nosso mês de aniversário. Mês de 21 anos, a nossa igreja entra na maioridade. 21 anos de existência da Nova Vida de Itaipu. Vamos ter aqui pastores em todos os domingos de janeiro, desde o dia 5 até o dia 26, que é o último domingo. Então não deixe de estar aqui para honrar esses homens de Deus que vão estar aqui conosco para nos abençoar. Amém? Não marque nada para esses domingos de janeiro. Não deixe que nada atrapalhe a sua chegada aqui. Traga a sua família, convide os seus familiares, convide seus amigos, traga alguém com você, porque eu creio que vai ser uma grande festa aqui nesse lugar no mês da nossa maioridade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Oi? Não entendi. Orar. Vamos então, traz aqui na frente. Estenda suas mãos, vamos orar pela irmã Maria. A irmã Maria está passando mal, está com dor na barriga. Chega para cá um pouquinho, mais para frente. Traz ela mais para cá um pouquinho. Estenda suas mãos, chega aqui na frente você também. Chega aqui, vamos abençoar a vida dela. Vamos lá, sai do seu lugar, vem até aqui. Vamos estender as mãos sobre ela, vamos abençoar a vida dela. Aleluia. Glória a Deus. Nossa irmã Maria é a número 999 dos 1000 que estão chegando. Então vamos abençoar a vida dela. Já é nossa, diga glória a Deus. Primeiro é de Cristo, depois é nossa. Então, se é nossa, ela é problema nosso. Vamos abençoar a vida dela. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz, ó Pai, que se nós crêssemos na Tua palavra, nós imporíamos as mãos sobre os doentes e eles seriam curados, Pai. E eis aqui a Tua serva, a nossa querida irmã Maria, Pai, que está com dor na sua barriga, que está passando mal. Meu Deus, na autoridade do Teu nome, nós impomos as nossas mãos sobre ela e declaramos que toda dor saia, que toda doença saia, que toda doença bata em retirada da vida dela e que o Teu poder para curar, a Tua unção para curar, esteja percorrendo todos os órgãos vitais dela, esteja percorrendo o corpo dela, desde a planta dos pés até o fio de cabelo, e nós unimos a nossa fé nessa noite, agora para interceder por ela, agora para que a Tua palavra se cumpra sobre a vida dela. Nós declaramos cura, nós declaramos poder de Deus, nós declaramos livramento, nós declaramos libertação de todo o mal, nós declaramos a manifestação do Teu milagre sobre a vida dela. E pela fé, no poder e na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos, irmã Maria, seja curada. Diga comigo, irmã Maria, seja curada em nome de Jesus. E que todos digam amém e aplaudam o Senhor pela vida dela. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Viu só como foi bom você ter vindo? Você não veio só para ser abençoado, você também abençoa a irmã Maria. Isso é maravilhoso demais. Agora feche seus olhos mais uma vez. Agora, Senhor, nos leve em paz, guardados pela Tua poderosa mão, nos livrando de todos os perigos do caminho, e que em nossos lares tudo esteja guardado pela Tua mão de poder e debaixo da Tua santa e gloriosa paz. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a força e o poder do Espírito Santo estejam sobre ti, meu irmão e minha irmã, e sobre toda a tua casa, não apenas hoje, mas para todo sempre. Que a Igreja de Cristo diga amém. Vá em paz, um restante de semana abençoada, que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Até domingo, se assim o Senhor nos permitir. Glória a Deus.